Muito bem, a gente vai agora ao vivo para São Paulo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fala sobre as últimas medidas econômicas anunciadas pelo governo. Vamos acompanhar. Cada um tem um mandato. No que é mandato exclusivo de um e de outro, né? Governo de um lado, Banco Central Autônomo de outro, não há uma revisão. Eu não revejo decisões do Banco Central e o Banco Central não tem um procedimento de passar as medidas do governo. Que há uma troca que há um diálogo sobre economia, sobre a necessidade de corrigir despesa, corrigir receita, ordem de grandeza mas não há uma abertura na minúcia, né? Um decreto do presidente não passa a redação pelo Banco Central, nunca passou. Né? É o que eu estou te falando, nós mantemos conversas sobre o rumo traçado, onde buscar os objetivos comuns, tentar harmonizar as políticas. Eu entendo que a decisão de ontem busca harmonizar a política monetária e fiscal. Né? Estou falando que 96%, 97% das medidas anunciadas estão mantidas, vão na direção correta. Então, sempre buscando harmonizar, mas o procedimento é esse. E há coisas comuns que são tratadas no Conselho Monetário Nacional, quando a prerrogativa é do Conselho Monetário Nacional. Mas ontem o Durigan disse que o Galípolo tinha sido avisado e depois o senhor disse que não tinha entrado em contato. Ficou bem explicado para a gente, por favor. Eu faço questão de explicar. Eu converso com o Galípolo frequentemente e eu disse a ele que nós íamos tomar medidas em relação à despesa, em relação à receita, mas conforme eu respondi, a minúcia do decreto não passa pelo Banco Central. Então, não há uma análise criteriosa, medida a medida, de decisões do presidente da República no Banco Central. Não é esse o procedimento. Mas uma medida de OF, do jeito que foi colocada, não poderia arranhar a credibilidade do Banco Central? Não, porque quando o Banco Central, no gozo da sua autonomia, toma medidas do seu mandato, isso também não passa pelo governo. Então, é natural que seja assim. Agora, troca de informações houve. Nós conversamos, eu e o Galípolo, toda semana nós conversamos, não é essa semana. Troca impressões. Então, é só qualificar o nível da conversa que houve com ele para evitar também que ele tenha que responder por uma coisa que é atribuição da Fazenda e responsabilidade da Fazenda. Temos que evitar esse tipo de confusão. Uma espécie de proteger o presidente do Banco Central, então? Não é que ninguém está protegendo ninguém. Ao contrário, é um decreto de responsabilidade da Fazenda Nacional. Então, não vamos confundir as atribuições de cada um. Por gentileza, para que fique claro, porque para mim ficou um pouco nebuloso. Ontem, durante a coletiva, o senhor falou exatamente, tentando explicar um boato que teria chegado em relação a esse IOF, exatamente em relação a esses investimentos do exterior. O que me chegou por escrito era o IOF sobre dividendos, sobre remessa de dividendos. Para o exterior. Para o exterior. Isso não estava nunca esteve em pauta. Certo. Então, em relação ao que foi reajustado agora... O que chegou... O que está... Esse recuo. Então, a boataria ontem, ao longo da coletiva, era sobre JCP, dividendos e remessa de dividendos para o exterior. Não tinha nada a ver com investimento. Entendeu? Que foi o objeto dessa revisão. Ministro, bom dia. Guilherme Oliveira, da Bandeirantes. 2 pontos. Esse recuo foi muito voltado ao mercado financeiro, né? Uma medida voltada ao mercado financeiro. Eu queria que o senhor pudesse explicar quanto o governo vai deixar de arrecadar com esse recuo neste ano, com essa medida voltada ao mercado financeiro. E a outra parte, que é voltada mais para a grande massa, né? Que é a compra com cartão de crédito internacional ou então a compra de moedas estrangeiras em espécie. Essas alíquotas permanecem, né? E a grande massa que será atingida. Então, esses 2 pontos. Primeiro, quanto o governo vai deixar de arrecadar? Não considero que é uma medida voltada para a grande massa, até porque o que foi equalizadas as taxas. As taxas foram equalizadas, né, para que não houvesse brechas para fugir da legislação. Isso é que foi feito, né?
Não tem nada a ver com grande massa, muito pelo contrário. Mas Tanto é que o IOF de crédito de pessoa física está completamente excluída da medida. E quanto Contrária. deixar de arrecadar esse ano? Deixa eu te responder completamente. Obrigado. Crédito pessoa física está totalmente excluído da medida. Então, consignado, cheque especial, cartão de crédito, está tudo excluído da medida. Não tem nada que afete o CPF das pessoas. Mas tem o cartão, né? O cartão de crédito não foi afetado. Compra no exterior. Não, foi equalizado, porque sempre foi. Mas subiu. Sempre a alíquota sempre foi superior a 3%. Não, mas Sempre foi. Mas vinha numa queda, né, ministro? Vinha numa Não. queda e agora vai voltar a subir, correto? Não teve uma queda. Nós estamos praticando um IOF menor do que o governo anterior. Pode checar. Na compra de moeda estrangeira em espécie também. Nós estamos praticando o IOF menor do que o do governo anterior. Então, quando alguém da oposição falar disso, tem que perguntar quanto que eles cobravam e quanto que o atual governo está cobrando. É menor do que o governo anterior. Mas equalizar é aumentar? A gente não entendeu. Porque havia brechas de escapar Essas brechas foram fechadas. Fechadas é aumentar. Oi? Fechar significa o quê na prática? Que você não vai permitir o abuso da forma, você não vai permitir a sonegação. Então não houve aumento nesse caso. Impedir a sonegação não é aumento. Mas houve um reajuste de 1% para 3,5%, né? Na compra do cartão internacional e a aquisição de moedas a estrangeiras. taxa é a mesma. A taxa é a mesma. Não houve alteração. É que às vezes as pessoas usavam expedientes que não estavam contempladas na legislação. Sobre o impacto, é um impacto muito baixo. Estou falando aqui que as medidas somadas são da ordem de 54 bilhões. Nós estamos falando de menos de 2 em relação ao que foi revisto hoje. E em função de ser tão pouco diante do que foi anunciado, com a repercussão que teve em função do subsídio que nós recebemos ontem, não decidiram rever. É exatamente disso que se trata. Mas eu entendeu? tenho uma dúvida, perdão, dentro dessa revisão, se vocês também anunciaram esse contingenciamento de gastos, Sim. se essa revisão de alguma forma ela afeta o teto de gastos, se ela vai afetar a arrecadação dentro dessa revisão? Nesse patamar pode sim, e nós podemos ter que Fazer novas medidas no futuro para compensar isso? ou ampliar o contingenciamento, ou alguma coisa desse tipo. Podemos ter que fazer ao longo da semana um ajuste nessa faixa. E aí, o que vocês já têm alguma coisa em mente Nós tomamos uma decisão ontem, 11 horas da noite. Eu virei noite redigindo o decreto para autorizar a publicação imediata. Você tem um tempo para escrever sua matéria, eu tenho que ter um tempo para escrever a minha. Tá tudo... O importante é que foi revisto e nós temos uma semana para divulgar o decreto de execução orçamentária. Esse recuo, ele significa um desalinhamento dentro do governo, porque na comunicação de trazer isso primeiro anunciado, depois se volta atrás, como é que está sendo feita essa comunicação? É que nem sempre há um acompanhamento na minúcia. Há muitas decisões do Conselho Monetário Nacional, por exemplo, de um ano para cá, foram revistas. Muitas. Se você conversar com o mercado imobiliário, com o agro, você vai ver que várias medidas que nós tomamos sobre LCA, LCI, CRI, CRA, nós aprovamos determinadas medidas no Conselho Monetário Nacional e recebendo do mercado a repercussão, as consequências, o detalhe, nós fizemos alterações pontuais. Isso é a prática do Conselho Monetário Nacional e tende a ser assim com esse tipo de questão regulatória, que é a atribuição ou do CMN ou da Fazenda. As questões regulatórias, elas nem passam pelo Congresso porque elas são de fácil correção. Então, muitas, se você pedir para a Fazenda, nós podemos encaminhar para vocês várias decisões que foram corrigidas pontualmente ao longo dos meses, justamente no sentido de propiciar o melhor entendimento do que se espera. Ministro, tá bem? Ministro, na questão da equalização que o senhor colocou, só para entender melhor, o senhor está querendo dizer que o governo anterior reduziu demais a alíquota, não, colocou ele num patamar histórico mais... O governo anterior não reduziu a alíquota, ele
baixou um decreto para que nós reduzíssemos, né? Mas ele cobrou o tempo todo alíquotas superiores às praticadas hoje. Se você comparar as alíquotas praticadas ao longo dos 4 anos do governo anterior, todas elas bem superiores às que são praticadas hoje. Então, se você fizer a comparação, você vai concluir que não é isso que está acontecendo. Ministro, os 20 bilhões, eles estavam contemplados no relatório, Sim. ontem, já estava contemplado? Sim. Tá bom? Ministro, o senhor falou... Mais uma última pergunta que eu estou com bastante trabalho aqui. Sem problema. A revisão desse decreto, o senhor disse agora que pode ter um impacto de algo em torno de menos de 2 bilhões de reais. Sim. Eu queria saber, essa revisão, o senhor está falando de 2025 e se já tem uma estimativa para 2026, que a arrecadação era praticamente o dobro, 41 bilhões, que era a estimativa. Tem esse número também para 2026? É exatamente a mesma proporção. Mesma proporção. Sim. Então, pode dizer algo em torno de 4 bilhões? Sim, exatamente. Tá bom? Ministro, o que você achou da criação do mercado? Você acha que foi exagerada? Qual que é a sua opinião? Não, eu não considerei exagerado. Bastante diferente do que aconteceu em dezembro. Né? Em dezembro teve aquela reação exagerada que depois acomodou. Né? Depois que foram explicadas as medidas de novembro, tinha um grande preconceito contra o PL do imposto de renda, que isenta as pessoas que ganham até R$5.000. Teve um grande balbúrdio em torno da coisa, quando foi explicado, atenuou. Então, ali havia desinformação. Nesse caso, não. Não houve desinformação. Houve, ao contrário, houve uma reação informando corretamente as implicações, o que ensejou a revisão. Não tivesse a questão técnica, não seria revisto. Havia uma questão técnica a ser discutida. E eu repito, a Fazenda faz isso rotineiramente. O Conselho Monetário Nacional, a todo momento, está revendo normas regulatórias para melhorar o ambiente de negócio. Essas quatro instrumentos financeiros que nós temos, LCI, LCA, CRI, CRA, então, semana passada passaram por uma revisão. E a todo momento nós estamos corrigindo e observando como é que o mercado se comporta para calibrar o que nós queremos, qual é o objetivo que nós queremos. É o que está acontecendo hoje. Ocorre que, dada a repercussão, nós tivemos que ser rápidos na revisão, porque, ao contrário das outras decisões que nós tomamos, nós tínhamos tempo um tempo maior para rever. Esse caso foi detectada essa questão técnica, a equipe técnica processou e julgou pertinente as objeções. Tá bom? Foi feita a revisão. Né? Você quer estampar alguma coisa? Não passa a mensagem, o IOF não passa a mensagem, e o mercado se estressa com isso, de que o ajuste sempre está sendo feito pela arrecadação? Vocês lançam a medida... 30 contra 20 está sempre... Faz a conta. 30 é maior que 20? O mercado reage a isso, né? Não, mas 30 é maior que 20 ou menor que 20? Não. Maior. Então, não fala. Ministro, então não é esse verdade. novo recuo do governo não pode causar um novo ruído para o mercado financeiro de não cumprimento da meta fiscal? Não, porque conforme eu estou te falando dos 54 bilhões anunciados ontem, nós estamos falando de 2. É disso que nós estamos falando. Obrigado, gente. Tá bem? Obrigado, gente.